No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre jornada. Essa que é uma das principais questões no direito do trabalho, ou seja, na forma de regulação pelo Estado da troca entre capital e trabalho. E a jornada foi, desde o início da industrialização, uma das principais reivindicações da classe trabalhadora. Se a gente pega, por exemplo, os movimentos de greve que aconteciam lá no início da industrialização em alguns países da Europa, ou se a gente pega também a história dos movimentos de greve no Brasil, que começam antes mesmo de a Lei Áurea ser promulgada e nos livrarmos, aparentemente, pelo menos da escravização institucionalizada, nós vamos ver que em praticamente todos os movimentos paredistas há, às vezes, entre outras reivindicações, também a reivindicação por uma limitação da jornada, porque é justamente essa a medida da troca. Então, hoje, eu quero falar especialmente com vocês de uma questãozinha em relação à jornada, que é a tal jornada de 12 por 36. E falo disso porque essa é uma prática que começa a aparecer nas convenções e acordos coletivos antes de aparecer em textos legais. Agora nós temos, por exemplo, a CLT com o artigo 59A falando da possibilidade de acordo individual para realizar jornada de 12 horas por 36. Mas antes disso, nós já tínhamos há muito tempo normas coletivas trazendo essa previsão. Bom, e qual é o problema disso, né? Aparece como uma forma melhor de trabalhar, porque, na verdade, o que se diz é que os trabalhadores vão realizar jornadas de 12 horas, mas depois vão poder descansar 36 e que isso pode, de algum modo, ser útil para determinadas categorias profissionais, como, por exemplo, aquelas ligadas à área da saúde, que atuam em ambientes hospitalares e, portanto, ambientes que não param, né, que são chamados ambientes que trabalham em turnos de revezamento do trabalho para que a atividade empresarial siga funcionando 24 horas por dia. Pois bem, o que acontece é que nós estamos falando, como eu disse a vocês, da medida da troca de trabalho por capital. Quantas horas do dia a gente coloca à disposição do empregador é o quanto do nosso tempo de vida será utilizado para esse trabalho, que mesmo que seja um trabalho que me realize como pessoa, mesmo que seja um trabalho que eu gosto muito de fazer, não deixa, dentro de uma sociedade de trocas, dentro de uma sociedade capitalista, não deixa de ser um trabalho obrigatório, porque eu não posso parar de realizá-lo apenas porque não estou com vontade, já que é esse trabalho que me garante o salário com o qual eu vou comprar os bens indispensáveis para continuar sobrevivendo, inclusive para permitir que os meus filhos sobrevivam. Pois bem, nessa realidade, o que a gente tem que pensar sempre quando a gente trata da questão da jornada é que a jornada de 8 horas é uma conquista histórica. Vejam, tá lá na Convenção 1 da OIT, a jornada de 8 horas, é uma conquista histórica que parte de um pressuposto que nós já devíamos estar problematizando. O pressuposto da jornada de 8 horas é que nós possamos razoavelmente, com toda a naturalidade do mundo, como se fosse a coisa mais normal possível, entregar 1/3 do nosso tempo de vida para essa troca obrigatória, para essa troca que é condição para a sobrevivência dentro de uma sociedade como a nossa. Então, o critério das 8 horas se estabelece, vocês já devem ter lido ou estudado sobre isso, sobre aquele raciocínio, né? Então, 8 horas para dormir e, portanto, para repor a força de trabalho. E aí, se nós paramos para pensar, essas 8 horas de sono também são 8 horas, de algum modo, dedicadas ao trabalho obrigatório, porque se a força de trabalho não for reposta física e mentalmente, ela não consegue continuar se vendendo por muito tempo. Isso vai levar ao esgotamento físico e mental e, portanto, recursos ao sistema de seguridade social ou incapacidade mesmo para trabalhar. Portanto, o descanso interessa também para essa troca, para que essa troca siga sendo efetivada. Mas, enfim, vamos lá. 8 horas para dormir, descansar, repor as energias físicas e psíquicas. 8 horas para vender força de trabalho e 8 horas para todo o resto. E fecha os 24 horas do dia. Mas percebam que esse já é um critério que precisava ser problematizado justamente porque nós estamos aqui naturalizando o fato de que nós podemos viver usufruindo para a nossa própria vontade, para a nossa própria realização, apenas 1/3 do nosso tempo de vida.
E eu dizia a vocês, temos que considerar que o tempo de descanso também interessa para a troca e também precisamos considerar o período de deslocamento ou de atividades para além do trabalho. E eu não estou nem falando na realidade de agora, de teletrabalho, de ausência completa de desconexão, a gente pode falar disso num outro vídeo. Eu estou falando agora mesmo daquele tempo que eu levo entre a minha casa e o meu trabalho, ou aquele tempo em que eu realizo atividades para o trabalho, mesmo estando fora daquele ambiente. O caso dos professores, por exemplo, que usam muitas horas da sua semana para preparar atividades e não estão lá no ambiente de trabalho ou dando as suas aulas virtuais, nesse momento agora de exceção, e mesmo assim estão dedicando tempo de vida para o trabalho obrigatório. Então, o que sobra, e é isso que eu quero, é a primeira questão que eu quero trazer para a gente refletir juntos, o que sobra para todo o resto, e todo o resto é estudar, ler um livro que nos apeteça, ir ao cinema quando dava para ir ao cinema, estar num parque ao ar livre, conversar com as pessoas amigas, estar presente na vida das filhas e filhos, na vida dos pais, viver, afinal de contas, o que está ao nosso redor e, inclusive, pensar sobre a nossa realidade, por que algumas coisas são de determinado jeito e não de outros, e por que durante uma pandemia o que se propõe é uma reforma para retirar direitos de servidores públicos, em vez de se estar preocupado em considerar a possibilidade de uma renda universal ou de uma taxação diferente, né, das diferentes fortunas. Quer dizer, para que a gente possa pensar sobre essas coisas, nós precisamos de tempo. Vejam, tem uma autora liberal que trata muito disso em várias das suas obras, que é a Hannah Arendt. Ela diz que não há nada mais precioso do que o diálogo que nós conseguimos estabelecer com nós mesmos. Mas que para que esse diálogo frutifique, para que esse diálogo tenha efeitos mesmo positivos para a gente, e para aquilo que a gente faz enquanto um ser social que compartilha um destino no mundo, é preciso que tenha um tempo de qualidade, a sós consigo mesmo. O que acontece na realidade das relações sociais nesse tempo presente em que a gente vive, especialmente em países como o nosso, em que o trabalho é mais precarizado e essa jornada sequer é observada, é que as pessoas não têm mais esse tempo para pensar sobre as coisas à sua volta, para interagir com outras pessoas e mesmo para ter um diálogo saudável consigo mesmo. O adoecimento individual e social que daí decorre não precisa nem ser falado aqui. Vocês sabem, todo mundo já discute e conversa sobre o fato das pessoas viverem estressadas, o fato da correria do dia a dia, do esgotamento, da ausência de horas realmente livres do trabalho obrigatório. Então eu estou retomando isso aqui só para trazer para vocês esse primeiro aspecto da jornada, que é justamente o fato de que limitar a jornada é limitar o tempo de vida do trabalho obrigatório. Aí algum de vocês pode pensar assim, mas eu adoro o que eu faço, eu gosto do meu trabalho, tanto é que durante o isolamento eu estou me sentindo muito mal, porque eu não consigo estar no ambiente de trabalho, conviver com os meus colegas. Ótimo que seja assim. E nós realmente criamos mecanismos para que isso aconteça, porque nós não podemos esquecer nunca que trabalhar é uma forma de se realizar como sujeitos, justamente porque nós somos seres que conseguem ter consciência da própria finitude, que conseguem ter consciência daquilo que fazem e de como nós afetamos quem está à nossa volta, pessoas, bichos, natureza. Então, trabalhar é realmente um ato que nos constitui. A questão aqui é que numa sociedade em que o trabalho se torna meio de sobrevivência, que portanto se torna trabalho obrigatório, esse trabalhar, mesmo quando a gente faz aquilo que gosta, mesmo quando a gente tem o privilégio de trabalhar naquilo que a gente gosta, não se dá no tempo que seria adequado para que a gente pudesse ter essa qualidade de vida, para que pudesse valer a pena viver no modelo de sociedade baseado na troca de capital por trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso é, mesmo quem faz aquilo que gosta, com certeza, se eu fizesse uma enquete, né, entre as pessoas que dizem eu adoro o meu trabalho, eu gosto muito do que eu faço, eu tenho certeza de que a maioria delas diria, bom, se eu pudesse trabalhar menos horas por dia, seria melhor. Se eu pudesse organizar de forma diferente para ter mais tempo com a minha família e continuar realizando o meu trabalho, eu seria mais feliz. Portanto, essa limitação é essencial para que todas as pessoas que dependem do trabalho para viver, gostando ou não do que fazem,
tenham a possibilidade material de viver fora do ambiente de trabalho. Agora, a grande questão no Brasil de 2020 é que, para além de não respeitar ou de não problematizar, melhor dizendo, essa lógica do 1/3, né? Sabendo, como nós sabemos, que temos tecnologia suficiente para que as pessoas trabalhem menos, que temos mão de obra excedente, temos 13 milhões de pessoas desempregadas. E, portanto, quanto mais limitarmos a jornada, mais empregos haverá para outras pessoas. Do mesmo modo, né, quanto melhor for o salário praticado e a pessoa não tiver a necessidade de ter mais de um emprego, mais pessoas estarão trabalhando. Mesmo sabendo de tudo isso e sem problematizar o fato de que já passou da hora de reduzir essa jornada, como alguns países da Europa já têm feito, o que nós vivemos no Brasil de 2020 é ainda muito mais grave. Porque nós vivemos uma lógica em que essa jornada de 8 horas já não existe mais. Para a maioria das pessoas que dependem do trabalho para sobreviver. E não existe mais, seja porque essas pessoas estão jogadas na lógica do teletrabalho, né? A pandemia, de um certo modo, foi utilizada em larga medida como uma desculpa para acelerar o processo de destruição da diferença entre tempo de trabalho e tempo de lazer e colocar as pessoas dentro das suas próprias casas trabalhando todo o tempo em que elas estão acordadas. Seja porque os parâmetros legais de limitação da jornada no Brasil foram tão mitigados nesse período pós-Constituição de 88, em que a jornada de 8 horas passou a ser um direito fundamental, lá do artigo 7º, a partir de então, esse direito foi tão destruído, tão mitigado, que hoje é quase impossível encontrar alguém que trabalhe apenas 8 horas por dia. Ou porque não tem sequer vínculo reconhecido, né? O caso dos nossos entregadores, dos motoristas de aplicativo, das mulheres que trabalham em atividades de estética ou vendendo produtos de beleza e que simplesmente não conseguem ter acesso à rede de proteção contida lá no artigo 7º e explicitada no texto da CLT, mas seja também por essa alteração que nasce na negociação coletiva e que acaba sendo colocada dentro da CLT com a chamada reforma, muito entre aspas, reforma trabalhista de 2017, que é a tal da jornada de 12/36. E vejam, o fato de ter nascido na negociação coletiva nos dá uma boa dica do quanto importa conversar sobre isso. E vai ter um outro vídeo em que eu tenho essa ideia de fazer um outro vídeo para a gente discutir mais exatamente essa função que os sindicatos exercem e a função que deveriam exercer num contexto social em que a troca de trabalho por capital é condição de possibilidade de vida para a maioria absoluta da população. Então as pessoas vão lá, se reúnem em sindicato, fazem assembleia, pagam, né, uma quantia para que o sindicato possa existir e o resultado disso é uma negociação que faz com que as pessoas possam serem obrigadas a trabalhar 12 em vez de 8. Numa lógica, vejam só, em que a contratação segue sendo feita pelos mesmos parâmetros salariais e, portanto, a gente pode muito bem afirmar que a pessoa é contratada por um salário que remunera 8 horas, porque o padrão salarial não se altera quando essas negociações são feitas e quando essa jornada de 12 horas acaba sendo praticada. Portanto, a pessoa está sendo contratada por um valor que supostamente remunera 8 horas do seu dia. Mas, na verdade, ela entrega 12. E isso é feito, ou foi feito, né, nos anos precedentes, antes mesmo da alteração legislativa, através de negociações coletivas, com o argumento de que facilitaria a vida das pessoas. Agora eu pergunto a vocês, quem está assistindo esse vídeo e conhece alguém que trabalhe como auxiliar de enfermagem, como enfermeira ou enfermeiro, como vigilante, como vigia, profissões que geralmente praticam essa jornada de 12/36, me diga se essas pessoas efetivamente folgam 36 horas. Porque as práticas salariais são tão baixas que essas pessoas acabam trabalhando em mais de um lugar. E, portanto, realizando jornadas de 12 horas todos os dias ou vários dias na semana. Muitas vezes, no mesmo contrato, essas pessoas acabam realizando horas extras ou dobrando o turno, o que significa dizer trabalhar não só 12, mas às vezes 24 horas direto num ambiente hospitalar ou num ambiente de vigilância, em que às vezes as pessoas trabalham munidas de arma de fogo.
Percebam, isso retira, já pela contratação das 12 que são entregues por um valor de 8, metade do dia. Se nós pensarmos que essas pessoas ainda têm que se deslocar da casa para o trabalho e precisam das 8 horas para repor a força de trabalho a fim de seguir vendendo-a ao capital, nós vamos ter uma realidade de pessoas que não vão conseguir fazer absolutamente mais nada nas suas vidas além de trabalhar. Ou seja, nós vamos estar estabelecendo uma lógica de convívio social em que as pessoas não terão tempo de vida para estudar, para pensar o mundo à sua volta, para namorar, para ficar sem fazer nada, para estabelecer esse diálogo consigo mesmo, para ter convívio familiar, etc. Isso é muito grave. Claro que há um efeito imediato que é mais fácil da gente enxergar, que é o adoecimento, por exemplo, hoje no Brasil, dos profissionais da área da saúde que estão esgotados porque estão vivendo num ambiente do flagelo da pandemia, mas também porque estão trabalhando jornadas de 12 horas sem intervalo, porque o que a Lei 13.467 diz é isso, que é possível, por acordo individual, ser contratado para entregar 8, mas na verdade ajustar a entrega de 12 horas sem intervalo, e isso nós sabemos é praticado também nesses ambientes, então é muito grave pensar que alguém está nessa situação trabalhando dentro, por exemplo, de um ambiente hospitalar durante uma pandemia. Agora, além desse efeito mais direto, que é o adoecimento de quem está sob esse regime, que é um regime, vejam só, absolutamente inconstitucional. Diga-se o que se quiser. A Constituição está estabelecendo no artigo 7º jornada máxima de 8 horas e carga semanal de 44. Então, nós podemos fazer, o direito é muito prenhe, né, de interpretações criativas, de elucubrações e manobras argumentativas para dizer que o vermelho é azul. Então, nós podemos dizer que se a Constituição diz carga semanal de 44, pode trabalhar 12, desde que não passe de 44 horas na semana. Mas nós, como sociedade e o Estado como regulador, não controla, por exemplo, se esse sujeito tem mais de um vínculo de emprego. E, portanto, não sabe realmente se a carga de trabalho que o adoece e que muitas vezes abrevia a sua vida, o seu tempo de vida na Terra, está observando o limite semanal de 44. E é por isso que a Constituição é muito clara ao dizer que o direito fundamental é de uma jornada de 8 horas e de carga semanal de 44. O que significa dizer, ninguém no Brasil, sob a ordem constitucional de 88, pode ter que trabalhar mais do que 8 horas por dia e, aditivo, ninguém pode ser obrigado a trabalhar mais do que 44 horas por semana. Sim, todas as pessoas para as quais não se reconhece o vínculo de emprego já não têm esses limites respeitados. Agora, a partir da Lei 13.467, também para as pessoas que têm vínculo de emprego, esse limite constitucional supostamente pode ser desrespeitado. Exatamente porque é possível esse tal acordo de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. E aí eu dizia a vocês, o efeito menos visível e imediato disso é um adoecimento social que isso causa. Então, sempre que hoje eu vejo algum debate político sobre a apatia, né, da classe trabalhadora no Brasil, sobre a dificuldade que as pessoas têm de fazer, inclusive a leitura do que nós estamos vivendo hoje aqui, sobre o porquê discursos de violência acabam ganhando espaço, sobre os fatores sociológicos, políticos, econômicos que nos trouxeram até a realidade que nós estamos vivendo hoje, eu vejo pouco ser discutido a ligação que é direta entre isso, essa suposta apatia, e a extensão da jornada para além dos limites constitucionais, quando nós devíamos estar andando no sentido contrário, limitando a jornada para uma quantidade de horas inferior a 8, justamente para que as pessoas pudessem ter tempo para entender o que está acontecendo no mundo. Então, enquanto a Amazônia queima, enquanto as geleiras estão derretendo, enquanto a natureza está sendo destruída, enquanto as opções políticas são feitas para determinar concretamente que determinados grupos sociais não consigam sobreviver, o que nós estamos fazendo? Trabalhando 12 horas por dia, pegando transportes coletivos para chegar até o local de trabalho e depois, quando chegamos em casa, quando chega esse tempo de vida fora do trabalho,
estamos esgotados, né? Então tem até um livro falando sobre a sociedade do cansaço, é isso. Quanto mais a gente extenua a classe que vive do trabalho, obrigando-a a vender tempo de vida por todo o período de tempo em que ela está acordada e deixando-lhe apenas o suficiente, no caso das mulheres, para poder realizar o trabalho de cuidado nas suas casas. E, no caso de todo mundo, para poder reproduzir força de trabalho descansando. E não sobra tempo para mais nada, a sociedade adoece. E o resultado é essa apatia que talvez não seja simplesmente efeito de uma cultura que nos condiciona, mas também efeito de um cansaço que nos é imposto. Se nós não tivermos tempo e condição física e mental para pensarmos sobre o mundo, nós não vamos conseguir pensar sobre o mundo. Eu sempre lembro daquele filme Guerra Mundial Z, né, que as pessoas iam virando zumbis, porque a sensação que eu tenho muitas vezes é isso, é de que nós estamos construindo uma lógica de convívio social que faz da maioria das pessoas, que são aquelas que vivem do trabalho, trabalhadores o tempo inteiro. Pessoas que estão esgotadas pela necessidade de entregar tempo de vida em troca de um salário que não é grande coisa, porque a média salarial no Brasil é muito, muito baixa. Então, gente, o resumo de tudo isso é, primeiro, jornada de 12 horas fere a Constituição, porque quando uma regra diz que o máximo é 8, o máximo é 8, não é 10 e nem 12. Segundo, trabalhar 12 horas por dia, especialmente sem intervalo, esgota física e mentalmente quem vive do trabalho. E o resultado disso é adoecimento, recurso à Seguridade Social, incapacidade de venda da força de trabalho, algo que, portanto, não interessa nem para a pessoa e nem para a sociedade em que a gente vive. Terceiro, o resultado social, porque nós já vivemos isso há algumas décadas no Brasil, está sendo hoje mostrado. É uma sociedade apática, adoecida, sem tempo e sem condições para pensar o que está acontecendo ao seu redor. Então, o primeiro passo, né, ou um passo importante para a gente conseguir retomar uma ideia de vida em comunidade, perceber que o que acontece com o outro interessa para mim e que viver em sociedade precisa valer a pena para todo mundo, é justamente brigar para que os parâmetros constitucionais de duração do trabalho sejam respeitados e para que a gente, inclusive, evolua, especialmente porque sabemos das tecnologias e das possibilidades da mão de obra disponível para jornadas mais limitadas ainda do que essa que nós temos prevista na Constituição de 88. Eu vou fazer uns outros vídeos também sobre jornada e sobre essa questão do sindicato, porque acho que esses são temas que a gente precisa realmente aprofundar e refletir sobre eles.